여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 성경은 하나님의 마음을 표현한 책입니다. A Bíblia é um livro que expressa o coração de Deus. 어떤 지식을 알아야 하는 게 아니고 Então não devemos buscar conhecimentos na Bíblia, 성경에 있는 하나님의 마음을 발견하면 mas se descobrirmos o coração de Deus oculto na Bíblia, 하나님하고 같은 마음을 알게 되고 같은 마음을 갖게 됩니다. vocês poderão viver com o coração de Deus. 여러분의 마음이 하나님 마음과 하나가 되면 E se os corações de vocês se unirem ao coração de 하나님의 Deus, 마음이 여러분 속에 흘러 들어오고 aquilo que pertence a Deus entrará em vocês. 하나님 마음 속에 흘러 들어갑니다. O coração de Deus habitará em vocês. 그럼 하나님 마음 안에 있는 사랑이 Então, o amor que está dentro de Deus, o poder, a sabedoria, a paz, 여러분 속에 임하게 됩니다. habitará dentro de seus corações. 내가 어떤 노력에서 만들어지는 게 아니고 Essas coisas não se formam com 하나님 esforço, 마음으로 되어지는 일들이기 때문에 놀라운 것입니다. mas são incríveis porque é formado justamente por 성경 Deus. 읽으면 성경에 너무 깊이 있는 많은 세계들이 있는데 Na Bíblia existe um mundo muito 정말 profundo. 우리가 놀라고 합니다. Por muitas vezes eu me surpreendo. 사실 오늘 많은 기독교인들이 잘못하는 게 뭐냐면 Uma coisa que está sendo feita de uma forma errada, né, dentre os cristãos, 하나님과 마음을 같이 하는 것인데 é que o mais importante é nós unirmos o coração com 자기 Deus. 마음을 세우려고 막 노력하고 애쓰는 일들이 많습니다. Mas muitas pessoas vivem com seu próprio coração se esforçando para tentar agradar a 내 Deus. 삶을 하나님과 정반대의 길로 가게 하기 때문에 E essas coisas nos direcionam para uma vida completamente contrária à vontade de Deus. 만나질 못하기 때문에 Por não conseguirem encontrar exatamente o coração de Deus, com que coração Deus vive, né? Já que não pensa nessas coisas, as pessoas vivem com o seu próprio coração e ficam presas aos seus pensamentos. 가늠한 여자에 관한 이야기를 했습니다. Na última vez nós falamos sobre a mulher 오늘 adúltera 아침 그 이야기가 조금 연결된 이야기인데 e hoje eu quero dar uma continuação, né, sobre a última pregação. 예레미야에 관한 이야기입니다. Quero falar sobre o Antigo Testamento, Jeremias. 예레미야는 하나님의 복음을 전하는 하나님의 종이었습니다. Jeremias foi um servo de Deus que pregava o Evangelho de 예레미야 Deus. 쓴 글 가운데 쭉 흘러가다가 Só que se nós vermos aqui dentro do texto escrito por Jeremias, 1장에 들어와서 entrando no capítulo 31, sabe, todo o conteúdo muda. 이스라엘은 범죄했습니다. Israel ali, 잡혀갔고 né, foi pego, eles pecaram, eles foram menosprezados, eles foram mortos. 31장에 들어서면 Entrando aqui no capítulo 31, 하나님이 31장 전체에다가 em todo o capítulo 31, 고통이나 괴로움이나 슬픔을 다 없애버렸어요. Deus tirou todo o sofrimento, a tristeza, a dor. 소망에 대한 얘기를 하기 시작합니다. E começou a falar sobre esperança. 놀랍습니다. É incrível. 여러분들이 살고 있는 사람들의 고통, 슬픔, 괴로움, 문제 이런 것 속에 고통하고 있다가 Vivendo dentro da vida de vocês, vocês têm sofrimento, tristeza, dor. 나올 때 얼마나 놀랐겠습니까? Mas pessoal, quão incrível seria, né, quando se começasse a transbordar esperança. 우리는 놀랄 수밖에 없습니다. Realmente, isso não tem como deixar de ser surpreendente. 예레미야 31장 31절부터 34절까지 읽겠습니다. Hoje vamos fazer a leitura da Bíblia em Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. Pessoal, ao ler a Bíblia, 마음을 느끼실 수 있으면 좋겠습니다. espero que sintam o coração de Deus. 제가 읽겠습니다. Eu vou ler. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 나 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽 땅 인도에 내던 날에 세운 것 같지 않으냐 그것은 내가 그들의 남편이 되어서 그들은 내 언약을 파하였습니다. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. 나 여호와가 말하노라 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이 이러하니 내가 곧 나의 법을 그들 속에 두며 그 마음에 기록해 나는 그들의 하나님이 되고 그들 내 백성이 될 것이다. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로도 큰 자까지 다 나를 알미니라. 내가 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니.
Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o seu Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 실례지만 여러분 십계명을 다 외우고 있습니까? Pessoal, desculpa perguntar isso, mas vocês decoraram os 10 mandamentos? 십계명을 다 외우고 있는 정확히 한번 손 들어봐. Quem tem em memória exatamente os 10 mandamentos, levante o braço, por favor. 다 정확히 별로 없습니까? 예, 한 명, 두 명. É uma, duas pessoas aqui. 십계명을 우리가 하나님이 약속을 했습니다. Nos 10 mandamentos, Deus nos deu uma promessa. 언약이라고 말합니다. Por isso que é nomeado como aliança. 십계명을 넣어둔 상자를 언약궤라, 법궤라고 말합니다. E a arca onde foi posto os mandamentos é a arca da aliança. 십계명을 볼 수 없던 뚜껑을 닫아버린 그 뚜껑을 가지고 속죄소라고 E 말합니다. foi feita uma tampa, né, para cobrir e não se ver os mandamentos, e o nome dessa tampa é propiciatório. 오늘 좀 새로운 세계에서 이야기를 하려고 하는데. Só hoje eu quero falar sobre um mundo novo. 로마서 8장 1절에 어떤 말씀이냐면은 Em Romanos capítulo 8, versículo 1, o que diz? 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 결코 정죄함이 없나니. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였어. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 자, 로마서 8장 1절, 2절, 3절에 보면은 Em Romanos capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, 두 개의 법이 있습니다. existem duas leis. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 있고 Existe a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus 또 하나는 죄와 사망의 법이 있습니다. e também existe a lei do pecado e da morte. 다 몰라도 좋습니다. Não precisa saber de tudo, pessoal. 생명의 성령의 법이 좋을까요? 죄와 사망의 법이 Mas a questão é, o que será que é melhor? A lei do Espírito da vida ou do pecado e da 법을 morte? 빼고 Tirem a lei. 죄와 사망이 좋아요. 생명과 성령이 Vocês preferem o Espírito da vida ou o pecado e a morte? 생명 성령이 좋지요. É lógico que o Espírito da vida é melhor. 여러분 근데 오늘 많은 사람 죄와 사망을 따르고 있어요. Só que muitas pessoas hoje seguem o pecado e a morte. 자, 여기서 죄와 사망의 법이란 건 뭐냐면 O que representa aqui a lei do pecado e da morte? 율법을 가리킵니다. Se refere aos 10 mandamentos. 율법을 가 죄와 사망의 법이라고 말합니다. Os mandamentos é a lei do pecado e da 왜 morte. 죄와 사망의 법이냐면은 Por que a lei do pecado e da morte? 뭐내 앞에 단신을 두지만 너를 우상을 만들어 하나님 여호와를 망령되 일컬지 말라. Lá fala, né? Não terá outros deuses diante de ti, não fará a imagem de escultura, guardai o sábado 내 e 부모를 공경하라. santifique para você santificar, né? Honrai o seu pai, a sua mãe, não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não cobiçarás, na verdade. 법들이 있습니다. Então existem as leis. 거짓말하지 말라. Não mentirás também. 그 어기면 다 사망이. E se você transgride uma delas, é morte. Você se torna pecador. 그래서 율법을 다르게 말하면 죄와 사망의 법입니다. Por isso, as leis, em outras palavras, é a lei do pecado e da morte. Mas aqui existe uma outra lei. 생명과 생명의 성령의 법. É a lei do Espírito e da vida. 죄와 사망의 법, 생명과 성령의 법. A lei do Espírito da vida e a lei da morte e do pecado. 여러분 어느 걸 선택하고 싶습니까? Só vocês querem escolher o quê? 오늘날 전 세계 많은 교회가 Muitas igrejas hoje no mundo inteiro 죄와 사망의 법을 선택하고 있습니다. estão escolhendo, né, a lei do pecado e da morte. 얘기했습니다만 Nós já falamos sobre isso, mas 십계명 봉독하는 데가 많습니다. tem muitas pessoas que ainda, muitas igrejas que ainda, né, ficam ensinando os 10 mandamentos. 죄와 사망의 법입니다. Só os 10 mandamentos é a lei do pecado e da morte. 십계명을 온전히 지킨 사람 한 명도 없습니다. Não existe nenhum ser na humanidade que cumpriu perfeitamente os mandamentos. E se você transgrediu os mandamentos, aquilo é pecado, e o resultado do pecado é a morte. 근데 참 많은 사람. Só que muitas pessoas, 십계명을 못 지키면서도 mesmo não podendo guardar os mandamentos, se esforçam para tentar guardar os 그 mandamentos. 마음이 죄와 사망의 법에서 벗어나지 못하고 있는. Por isso não conseguem se livrar do pecado e da morte em seus corações. 저녁에 가늠한 여자에 대한 이야기를 했죠. Na última pregação nós conversamos, né, sobre a mulher 가늠한 adúltera. 여자는 어떤 여자였습니까? Quem foi a mulher adúltera? Ela foi surpreendida num ato de adultério. 똑같이 가늠한 여자가 있는데 Então estava
ali a mulher adúltera 여자를 재판하는 두 가지의 법이 e 있습니다. haviam duas leis que poderiam julgar aquela mulher. 하나는 죄와 사망의 법. Uma é a lei do pecado e da morte. 율법이죠. São os mandamentos. 그 율법에 모세 율법에 의하면 Se for usar os mandamentos, as leis de Moisés para julgar aquela mulher, ela tem que morrer apedrejada, porque é a lei do pecado e da morte. 예수님 당신은 이 여자에 대해 어떻게 말하겠습니까? Mas perguntaram para Jesus, Senhor, tu o que dizes? 손가락으로 땅에 글씨를 써. Jesus Cristo começou a escrever com o dedo na terra. 왜요? Por quê? 예수님 우리 죄인을 구하러 오셨기 때문에. Porque Jesus Cristo veio para resgatar, salvar o pecador. Então ele também tem que salvar a mulher adúltera. 어느 누구도 Não importa quem seja, 죄와 율법을 가지고 죄인을 살릴 수 있는 법은 não 없습니다. importa quem seja, ninguém consegue salvar um pecador com a lei do pecado e da morte. Então Jesus Cristo, para resgatar aquela mulher, 율법으로 재판을 하면 se julgasse ela conforme as leis de Moisés, 돈에 맞아 죽어야 합니다. ela deveria morrer apedrejada. 그래서 예수는 새로운 법을 그 살릴 수 있는 법을 필요로 Por isso Jesus Cristo necessitou de uma nova lei que poderia dar vida a ela. 율법은 하나님이 손가락으로 쓰셨습니다. Deus escreveu os mandamentos com seu dedo. 이 생명의 성령의 법도 예수의 손가락으로 땅에 쓰시는 E a lei do Espírito da vida também foi escrita pelo dedo de Jesus no chão da terra. 땅에 글씨 두 번 쓰셨는데 Jesus Cristo escreveu duas vezes na terra. 땅에 글씨 쓰시고 Primeiro ele se agachou, ele escreveu. 말씀하셨어요. Aí depois ele disse, 너 중에 죄 없는 자가 먼저 이 돌로 dentre 치라. vocês, quem não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. 또 손가락으로 글씨 쓰셨어요. Novamente ele voltou a se agachar e escreveu de novo. Duas vezes. 왜 예수는 두 번 쓰신지 Por 아세요? que Jesus Cristo escreveu duas vezes? 율법도 하나님 두 번 쓰셨어요. Porque Deus também escreveu os mandamentos duas vezes. 하나님 모세가 시내산에서 내려올 때에 Uma vez quando Moisés estava descendo, né, do Monte Sinai, Deus ele escreveu com seu dedo naquelas tábuas de pedra os mandamentos. Mas quando Moisés desceu, viu que o povo estava com um bezerro de ouro servindo esse bezerro. Por isso Moisés quebrou aqueles mandamentos. Aquelas leis foram quebradas, né? Aquelas tábuas de pedra foram quebradas. Então, novamente, Moisés levou as tábuas de pedra para Deus e novamente Deus escreveu, segunda vez. Então, Deus escreveu duas vezes, Jesus também escreveu esse Espírito, a lei do Espírito da vida duas vezes. Então, o que a lei diz? Não colocai outros deuses perante ti, não criar imagem de escultura, sabe? Não guardai o sábado para te santificar, honrai o teu pai e sua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se transgredir sequer, já é maldição. Por isso que os mandamentos é a lei do pecado e da morte. Por mais que o planeta, a humanidade exista há milhares de anos, não importa em que época é quem seja, se for julgado pela lei de Moisés, é morte. Só Deus amou a humanidade. Por mais que a humanidade pecou, Deus não podia simplesmente abandoná-los em maldição. Por amor, Deus criou uma nova lei que poderia resgatar a humanidade. De vez em quando tem uma competição, tem um problema entre os juízes. Os júris também são pessoas, né? Então, acho que a pessoa vai querer pontuar aquilo que a pessoa que lhe agrada. Eu não sabia, mas quando se faz uma competição musical, por exemplo, tem vários jurados. E quando os jurados, por último, se reúnem para dar o resultado final, disseram que eles tiram duas pontuações. Tira, né, a pontuação dada para aquele que, tipo assim, deu a pontuação maior, e também eles tiram aquela pontuação menor que foi dada pelos juízes. Então, geralmente, quando se faz uma competição musical, né, os jurados eles dão os seus resultados e eles tiram, né, as maiores pontuações e as menores pontuações. Por quê? Quando se pontua muito de uma vez, é porque, com certeza, aquele jurado tem uma afeição por aquela música ou aquele cantor. E quando
você pontua muito pouco, quer dizer que você tem algo contra, né? Então, para poder ter algo mais neutro, eles tiram essas extremidades. Eu escutei uma vez sobre isso. Então, qual que é o problema? Os 10 mandamentos, não importa se você pecou muito ou se pecou pouco, tudo é morte. Porque aquilo nos faz como pecadores. Não há nenhum ser que conseguiu guardar os mandamentos perfeitamente, então todos devem ser amaldiçoados. Se forem julgados conforme os mandamentos de Moisés, todos devem ser destruídos. Só a Bíblia nos diz, e em Gálatas, o que diz em Gálatas? Tem algo muito interessante. Então, Abraão, até antes mesmo da lei, ele vivia antes da lei. Mas Deus falou que justificou Abraão pela fé. Abraão foi justificado pela fé? Romanos 4 diz isso, né? Vamos procurar em Romanos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Então, em outras palavras, está dizendo que Abraão não foi justificado por obras, porque ele também pecou. No versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi justificado por não pecar. Sim, ele também pecou. Mas já que ele creu em Deus, a sua fé em Deus foi lhe imputada como justiça. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Quando nós fazemos um trabalho, aquilo que recebemos não é graça, é simplesmente o salário do meu trabalho. No versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não fez nada de bom. Realmente foi um ímpio, uma pessoa muito má. Mas essa pessoa é justificada. Quem falou isso? Deus. Nós pecamos. Um pouco mais detalhado, vamos procurar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O que diz em 1 Coríntios 6, 10? Vamos ver. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tá certo? Então, tem alguém aqui que não pertence a um grupo dessas pessoas? Todos já cometeram esse tipo de pecado. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fossem santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não fomos justificados porque não pecamos. Nós pecamos, mas a graça de Jesus, pela sua graça fomos justificados. O que Deus fez por isso? Já que, se julgados pelos mandamentos de Moisés, todos nós devemos ser mortos, era necessário uma nova lei que não fosse os mandamentos de Moisés. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 2, fala, né? Porque o Espírito da lei e da vida que há em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Só não importa em qual igreja vocês frequentam, em qual denominação vocês pertencem, se você acredita na Bíblia,
향해서 나아가면 전부 다 저주. deve saber que se você for em direção à lei, será maldição. 오늘 얼마나 많은 율법을 가지고 십계명을 봉도시키려고 Então, quantas pessoas hoje com a lei se esforçam para tentar guardar os mandamentos? 율법은 범법 하나에 더한 것이. Só a Bíblia fala que a lei foi acrescentada para a iniquidade, para a transgressão. Que a lei foi entregue para nós termos a percepção do pecado. Então, quando percebemos que somos pecadores, a partir desse momento já não adianta a lei para tentar ser justificado. Porque uma vez a lei transgredida, é necessário agora trocar a lei. Tem que trocar a lei. 우리나라는 옛날에 통행금지라는 게 No 있어요. nosso país, antigamente, tinha toque de recolher. 그 통행금지가 없는 지역이 Só que tinham regiões que não tinha toque de recolher. 충청북도라는 도가. Tinha uma província chamada Chungcheong-do, né, Chungcheong Norte. 충청북도는 통행금지. Ali não tinha toque de recolher. 왜 Por quê? 그러냐면 밤에 이북의 적군들이 간첩들이 고무보트를 타고 Porque geralmente, né, os norte-coreanos, espiões ali, eles entregavam de noite, né, num bote, eles vinham pelo mar, eles subiam para a cidade. 그걸 잡기 위해서 밤 12시 이후에 산 통행을 Então, eles colocaram esse toque de recolher à noite justamente para que as pessoas não se movimentassem na rua e eles pudessem pegar esses espiões. 북도에 있는 사람들은 Só que as pessoas que estavam em Chungcheongbuk-do, 충청북도라는 도는 그 전부 다가 육지로 돼 있지 바다가 없어. ali não tem mar, né? Ali é simplesmente terra. 도를 확률이 없다고. Então, 통행금지. eles não tinham toque de recolher porque afirmavam que não tinham como, né, espiões entrar por ali. 많은 우리나라의 각 도는 다 저 바다 접해 있기 때문에 이북에 내려 가능성이 있으니까 밤 12시에 통행 금지. Tirando esse local, toda a Coreia tinha toque de recolher porque tinha algum acesso ao mar. 충청북도하고 충청남도 경계에 딱 있는데. Tem pessoas que falam dessa divisão, né, entre o Chungcheong Norte e Chungcheong Sul. 밤 12시에 Meia-noite, passando da meia-noite, então sai bebendo, né, em Chungcheong Sul. 경찰을 잡으러 와요. Aí o policial vai pegar aquela pessoa porque está na toque de recolher. Então ele corre para Chungcheong Norte. Então ele não pode ser pego ali porque ali não tem toque de recolher. 술 먹고 놀다 경찰은 충청북도로 Então ele estava lá bêbado à noite, né? Quando o policial vinha, ele entrava lá na outra região. Então lá, já que não tem essa lei, ele não pode ser pego pela polícia. Então existem lugares que tinham, né, o toque de recolher e lugares que não tinham o toque de recolher. E a lei, pessoal, é algo assim: se nós cumprirmos todos, seremos abençoados, se não é maldição. E o povo de Israel, né, prometeu a Deus que poderia cumprir, mas era uma lei que se não cumprisse seria maldição. Toda a humanidade pecou. Então, consecutivamente, toda a humanidade tem que ser destruída e morta. O filho pródigo voltou para o pai, né, pessoal? De longe, né, ele viu que era o seu filho, né, o pai correu, abraçou e o beijou. O que o filho pródigo disse? Senhor, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, antes do filho pródigo voltar para casa, lá no chiqueiro ele disse: que eu morrerei de fome, tenho que voltar para casa do meu pai. Mas e se ele brigar comigo? Fala assim: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trate como nos teus trabalhadores. Então eu vou trabalhar pela comida. Ele definiu falar isso. Chegou até o filho. Chegando ali, o filho chegando ali ao pai. O pai não falou nada para ele. Simplesmente o abraçou, o beijou, sabe, de tanta alegria, estava derramando lágrimas. E o filho pródigo diz: pai, quando pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Não falou mais nada. Por quê? Quando ele não conhecia o pai, aí ele pensava: o pai vai brigar comigo, ele vai me expulsar, ele não vai gostar de mim.
Então, no pensamento dele, eu vou falar pro meu pai que eu não sou digno de ser chamado seu filho, para que ele me aceite como seu trabalhador só para mim poder comer. Então, ele estava definido a falar isso se o seu pai o expulsasse. Mas no momento que ele foi abraçado, beijado pelo seu pai, sabe, ele não precisou falar nada disso, porque ele sentiu, nossa, eu não conhecia o coração do meu pai. E se ele fala, pai, me aceite como um dos seus trabalhadores, é a mesma coisa que insultar o seu pai. Depois que ele viu o seu pai, ele sentiu isso, ele percebeu isso. Pessoal, mas como foi com o filho pródigo? O filho pródigo, ele partiu de casa acreditando que poderia multiplicar seu dinheiro. Voltou um mendigo, né? Voltou faminto. Só isso representa nós. Eu vou cumprir bem as leis, eu vou conseguir cumprir bem as leis, eu sou bom, eu vou fazer. Só assim como o filho pródigo se tornou mendigo, a humanidade também perdeu tudo para o pecado. Mas o pai era diferente do filho. O filho pensava, meu pai não vai gostar de mim, ele vai me odiar, ele vai ficar bravo. Mas, pela verdade, o pai o amava. Por quê? Antes do filho pródigo partir, né, o pai já sabia, com certeza esse menino vai sofrer. Então, todos os dias o pai esperava, né, sabia que ele estava próximo a voltar. Volte, volte. É o engraçado. Eu tenho meus netos, né? Eles vivem nos Estados Unidos. Eu tenho saudade deles. Não sei por quê. Eu tenho muita saudade deles. Por isso nós compramos um computadorzinho. E uma ou duas vezes, né, nós ligamos por videoconferência. Eu falei, ei, Hanju, ei, Sonu, Sonhong, ei, Sonil. E é muito divertido. Sabe, o amor do pai faz o pai ter saudade do filho. O filho está num país distante, vivendo uma vida dissoluta, perdeu todo o dinheiro naquele país. Só que nesse momento o pai não tem somente lei, tem amor também. Se for julgá-lo pela lei, sai daqui, moleque! Como você pode fazer isso? Você me traiu! Eu não quero mais te ver! Some da minha frente! Não apareça mais em casa! Mas o pai não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem amor no pai. Com certeza ele deveria estar ali bravo, gritando, não o aceitando mais, mas o amor que há no pai não permite isso. Porque no pai existe uma lei diferente do coração do filho. Existe a lei do amor. Com certeza o filho errou, mas o abraçou, né, o beijou. O pai estava chorando ali. Por que você voltou só agora, filho? Aí viu os servos ali ao redor. O que vocês estão fazendo? Encha a banheira para um banho, traga a melhor roupa, traga as melhores vestes, traga aqui a melhor sandália, coloque-lhe um anel no dedo. Para exaltar o seu filho, né? Pessoal, esse é o coração de Deus. Se esse é Deus, Ele nos deu as leis, mas por não cumprirmos as leis, Deus simplesmente vai nos abandonar a ser mortos e destruídos? Não. Ele cria uma lei que nos dá vida. Amém? As pessoas que não sabem disso até hoje estão presos na lei, nos mandamentos. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Pois para os que estão em Cristo Jesus já não há condenação. Só esse versículo de Romanos 8:1 representa a história do filho pródigo. O filho pródigo pecou perante seu pai. No coração do pai não há condenação para o seu filho. Existe uma nova lei diferente das leis do filho pródigo. Entendem isso? Amém? Amém? Amém. Existe uma nova lei. Que lei?
Uma lei que pode perdoar os nossos pecados. Então, 예레미야 31장 31절에 em Jeremias 31:31 diz: 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança na casa de Israel e na casa de Judá. 새 언약을 세운다. Firmarei uma nova aliança, a Bíblia fala. 옛날 언약은 십계명입니다. A antiga aliança são os 10 mandamentos. Mas por que é uma aliança? Porque foi feita uma promessa. Como? 법을 다 Ó, se 지키면 você guardar as leis, 들어와도 복을 받고 나와도 복을 받고 será abençoado ao entrar e ao sair. 반죽 그릇이 복을 받고 우양의 새끼가 Seu gado será abençoado, sua descendência será abençoada. Mas se não guardar as leis, os mandamentos, ao entrar é maldito, ao sair será maldito, sua descendência será maldita, 떡반죽 그릇이 todo o seu gado será maldito, 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 maldito. 저주를 받을 수밖에. E a humanidade não tem como evitar a maldição. Mas, 아버지는 우리를 사랑하기 já que o Pai nos ama 율법보다 mais do que a lei, 우리를 살리는 법이 더 강하게 작용을 했어요. o amor, né, agiu de uma forma mais forte. 아버지는 그 율법을 Então, 밀어내시고 com o amor, ele expulsou a lei 새 법을 e 만들어 criou uma nova aliança. 사무엘 Ei, Samuel, 너하고 나는 새 법으로 vamos viver, eu e você, pela nova aliança. 그 새 언약을 새로 약속하. Eu vou te dar essa nova aliança, nova lei. Deus está afirmando isso. 자, 여러분 우리가 복을 받으려고 Então, 하면 para nós recebermos a bênção, 율법을 가지고 저주 멸망이기 때문에 se formos pelos mandamentos, a destruição é morte. 새 언약이 Então precisamos da 필요한 nova 많은 aliança. 사탄에게 Só que muitas 속아서 pessoas hoje, enganadas por Satanás, 자꾸 율법을 쳐다보고 ficam 있어서 até 이 hoje 불쌍한 olhando para as 사람들아, leis, seus coitados. Parem com isso. 율법은 죄와 사망의 법. As leis levam o pecado e a morte. Na lei só existe o pecado e a morte. 십계명 가지고 내려오던 No momento que os 10 mandamentos desceu do Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. 안식일안지고 죽고 As pessoas, por ter andado no sábado, morreram isso, por causa disso, por causa disso. Após as leis veio a morte. 하나님 Deus, 당자의 아버지는 o pai do filho pródigo, 자식을 por amar o seu filho, 법으로 하면 죄를 범했지만 sabe que se for vê-lo pela lei, ele transgrediu as leis. 법보다 더 강한 새로운 Mas 법이 existe 하나님. dentro do Pai algo maior, mais forte do que aquelas leis. 사랑의 법입니다. A lei do amor. 하나님 우리에게 법을 주실 Quando 때 Deus nos deu os mandamentos, 하나님 벌써 우리가 죄를 범한 Deus já sabia que nós iríamos transgredir aqueles mandamentos. 이제 죄를 지으면 양을 잡아서 제사를 드리라고 Por isso que, né, ele deu um meio de remir os pecados, o meio daquele sacrifício pelo tabernáculo. 근본적으로 새 법을 만든다. Mas aqui ele estabelece uma nova aliança para poder remir os pecados para sempre. 예수님이 오래전에 Quando? Há muito tempo atrás, antes da vinda de Jesus, na época de Jeremias, Deus disse, 31장 no capítulo 31, versículo 31, 나 여호와가 Eis aí vem dias, diz o 보라 Senhor, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. que estabelecerá uma nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por quê? 전에 있던 율법은 사람을 저주하고 멸망을 시키지 구원할 수 없는 법이기 Porque a antiga 때문에 aliança era uma aliança que não poderia salvar ninguém, era uma pessoa que iria levar as pessoas para a morte. 구원할 수 새 언약을 세우리라. Então, Deus está estabelecendo uma nova aliança para poder salvar a todos. 32, 나 여호와가 말하노라. diz o Senhor, 이 언약은 né, essa aliança, 이 언약은 새 언약을 essa 말하는 nova aliança, né, que se refere aqui, 그들의 열주의 손을 잡고 애굽에 인도하여 내던 날에 세운 것 같지 아니하냐. é uma aliança não conforme a aliança que fez com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. 자, 하나님 새로 세운 Só Deus está dizendo que essa nova aliança estabelecida por Ele 열주의 손을 잡고 애굽에 나오던 날에 세운 것하고는 é diferente da aliança que foi feita com o povo quando eles saíram do Egito. 그들이 애굽에서 인도하여 내던 날에 시내산 세운 이것이 십계명 Então, 율법. essa antiga lei, né, que foi dada pelos seus pais quando saíram do Egito, se refere aos 10 mandamentos. 남편이 되어서 그들이 내 언약을 내가 그들의 남편 되었어도 E Deus fala que porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, já que aqueles mandamentos foram transgredidos, a única coisa que ela vai nos oferecer é pecado e morte. Deus, para nos salvar, nos criou uma nova lei que não era os mandamentos. Está prometendo que iria nos dar isso.
Versículo 33절 33. 33. 나 여호와가 말하노라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이라니 곧 나의 법을 그들의 속임을 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 되어 그들은 내 Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 사람들이 As pessoas dizem, People say this. 우리가 이제 율법으로 구원을 받을 수 있게 새 법이 필요하다. eu falo, né, que pela lei de Moisés nós não podemos receber a salvação e é necessário essa nova aliança. We don't need the laws of Moses. E as pessoas falam, então não precisa dos mandamentos, a gente pode sair pecando à vontade? As pessoas me perguntam isso. Eu falo, Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Então a gente pode sair pecando à vontade, né? 그때 내가 무슨 Sabe 말을 como eu respondo a essas What I told pessoas? them then? 당신 죄막안 지고 Você não, mesmo sabendo disso, você não vive pecando? Respondam, pessoal. Answer me. 죄를 짓는 거지 막 짓는 거 안 짓는 거. Pecar é pecar, pecar à vontade ou não pecar à vontade, pecar é pecar. 죄를 안 지었느냐? Então você não pecou Did you também? not sin? 죄를 Você 지었다. pecou. Sin anyway. 죄를 Você 짓는데 peca Sin. 그 죄법과 멸망밖에 E 더 quer 없어. receber, If you face the quer law, receber then mais you alguma can coisa be além de destroyed. maldição e 이 morte? 새로운 법은 Essa nova aliança, 우리가 죄를 지었지만 por mais que Although we have tenhamos sinned, pecado, transgredido as leis, Deus está falando que irá fazer uma nova aliança. 아무도 안 좋아하네. Ninguém gosta disso, Nobody pessoal. likes it apparently. 아, 이거 참 좋은 건데. Nossa, eu pensei que o pessoal ia me aplaudir quando eu Glad, falasse you isso. know? 자, 죄를 지었지만 Pecamos! Although we sinned, 저주를 안 받는 법을 Mas 만드는 Deus 거예요. criou uma lei que, mesmo assim, nós não somos amaldiçoados. 죄안 지은 사람 누가 Quem 있어요? nessa humanidade anyone nunca who did pecou? not sin at 다 all, 저주받 멸망. Todos estão indo para a destruição, para a morte. 죄를 지었지만 Nós although we pecamos, sinned, 저주를 안 받는 법이 mas 있어야 é 살아요. necessário uma lei que não nos amaldiçoe para poder viver. leave. 그래서 율법은 죄를 지으면 저주를 받는 법이기 Mas já que a antiga aliança, os mandamentos de Moisés, é a lei do pecado e da morte, vai girar nisso. Por isso Deus prometeu estabelecer uma nova aliança que não seja de Moisés. Entenderam? Amém. Qual a diferença entre a nova aliança e os 10 mandamentos? And the commandments. Os 10 mandamentos Commandments foi escrito na tábua de pedra. Não roubarás, não Thou shalt not bear false dará witness. falsos testemunhos. 저는 교도소에서 In prison, 한 번은 수원 교도 저한테 전화. Uma vez, né, a prisão de Suwon me ligou. 제가 그때 극동 방송에 방송하고 저 아시아 방송에 Porque eu fazia transmissões de pregação na Broadcast Ásia, né? as at broadcasting station. 이제 그 아시아 방송 극동방 같이 함께 E eles trabalhavam juntos, a Rádio Ásia e a Rádio Kupton. Working together. 그때 제가 30분짜리 제가 맡고 E eu fiquei responsável por 30 minutos da programação 조영기 목사 e 15 minutos tinha outro pastor pregando. E naquelas épocas eu pregava na rádio. Sermons on that 수원 broadcasting station. 교도소에 그 뭔가 교도소에 이제 과장이 있는데 E lá na penitenciária de Suwon, lá tinha um responsável e um deles era o responsável pela educação. 교도소 재소자들의 모든 걸 살피는 E ele era uma pessoa responsável para verificar todos os presos. 이분이 어느 날 방송에 제 소리 Só que um dia ele escutou a minha pregação pela rádio My sermons. 그냥 내 이름만 박옥수 목사. e, sabe, ele ficou decorando meu nome, Oksu Park, pastor Oksu Park, pastor 어느 Oksu 날 Park. 기분이 이제 교도소에 있는 편지들이 다 재소자들께 오는. E um dia, né, lá na penitenciária eles recebem as cartas que vão aos presos. 거기에 이제 우편물들이 오는데 우편물을 이제 검열. E eles fazem a verificação, né, de todas as cartas, todos os pacotes que enviam. 과장이 안 하겠지. 그 밑에 직원들. Com certeza não vai ser o próprio responsável que vai fazer. Tem ali os funcionários que fazem isso, né? Mas eles viram um material da Missão Boa Notícia. Puxa, mas o que é isso? E ele vendo, né, aquela revista mensal da Missão Boa Notícia, ele But as he was flipping começou a folhear aqui e viu a mensagem do pastor Oksu Park escrito ali. Então ele viu o nosso contato, né, e ele ligou aqui para nossa editora. Ele falou assim: olha, eu sou o responsável aqui na penitenciária de Suwon. Será que eu posso falar diretamente com o pastor Oksu Park e passar o meu número para ele? E ele me ligou. called me by phone. Pastor, Pastor, o senhor poderia nos visitar aqui na penitenciária de Suwon? Pessoal, é muito legal isn't isso, it não é? interesting? O quê? What is interesting? Imagina quanto medo eu teria se eu fosse chamado para ir para a prisão por ter cometido um crime, né?
Mas eu não cometi nenhum crime. Então eu falei, claro. 내가 죄를 지어 교도소 들어간다면 굉장히 걱정하고 염려 어떻게 살까? 내가 가지고 어떻게 가면 Eu ficaria muito preocupado se eu tivesse cometido um crime. Nossa, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ficar minha família? 거기 가서 과장님하고 Mas eu não tinha um crime, né? Então a gente fui lá conversando com o responsável. Eu falei da Bíblia, preguei o Evangelho. E ele olhou para mim e falou, pastor, 교도소 가서 재소자들에게 por favor, ensine a Bíblia aqui para os nossos presos. 그래서 제가 매주 월요일마다 가서 오후에 그 재소자하고 성경 Por isso, toda segunda-feira à tarde, né, eu ia para a penitenciária e ensinava a Bíblia para as pessoas. E muitas pessoas ali dentro que estavam presas receberam a salvação. Foi muito bom. 그래 거기에서 연결된 분들이 Tiveram muitas pessoas que se conectaram à sua igreja ali. 내가 대전으로 이동해 대전 교도소에서 E depois, quando eu me mudei para Tejon, eu comecei as atividades na penitenciária de Tejon também. 동안 교도소에서 매주 월요일 오후에마다 가서 Então, por 10 anos, todas as segundas-feiras, pela manhã e pela tarde, eu ensinava a Bíblia na prisão. E o que eu dizia? 어떻게 죄 사함을 받는지 Como poderíamos receber a salvação? Eu falava sobre isso. 가장 중요한 것은 A coisa mais importante, 교도소에서 나오려면 법의 준에서 나와야 돼. para sair da prisão, tem que cumprir a lei. 그래서 변호사는 막 법을 다 알고 있으면 어느 법을 적용해서 어떻게 좀 죄를 가볍게 나올 수 있도록 했었잖아요. Os advogados, eles conhecem as leis e começam a utilizar a lei para poder tirar, né, a pena daquela pessoa. Existem duas leis de Deus. Uma, se você cumpri-las, você recebe a bênção. E se você não cumpri-la, você recebe maldição. E esses são os mandamentos. E já que a humanidade não cumpriu, se for conforme os mandamentos de Moisés, todos nós devemos ser amaldiçoados. Mas Deus, para nos salvar, estabeleceu uma nova lei. A primeira lei nos castigava e nos julgava conforme o que fazíamos ou deixávamos de fazer. Mas a nova aliança, nós recebemos a bênção, mesmo não tendo mérito para isso, seguindo conforme aquilo que Deus fez. Por aquilo que Deus fez, nós somos abençoados. E o que é isso? É a obra que Deus fez de ter enviado Jesus Cristo e lavar os nossos pecados. Nós somos abençoados por aquilo que Jesus fez. Porque Jesus foi castigado no meu lugar. Então, nessa nova aliança, não somos nós que remimos o pecado. Jesus lava o pecado. Muitas pessoas estão erradas na vida espiritual. Então ficam falando, para a remissão dos pecados você tem que se arrepender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, não é. Sim, tem que ter o arrependimento. Mas, para a remissão dos pecados, o arrependimento não basta. O que precisa? O que lava o pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então tem que pagar o salário do pecado. E para se pagar esse valor, vamos ver aqui em Jeremias 31, versículo 33. Aquela primeira aliança, né, feita por Moisés foi ali escrita nas tábuas de pedra. Enquanto eu ensinava a Bíblia ali na prisão, sabe, eu conversei com muitos detentos ali. Pessoal, como é o ser humano? Existe o mundo do coração, né? Vamos supor que tem duas mulheres. Essa mulher é bonita e essa outra também é bonita. Tá, e a pessoa pensa, eu vou me casar com qual delas? Tem o rosto bonito, mas também a pessoa vai buscar uma mulher boa, bondosa, né? Então ele vai ter que escolher. Dentre essas duas leis, essas duas pessoas, qual é a que a pessoa mais se interessa? Pessoal, a lei é uma lei onde, se você guardar as leis, será abençoado e se não amaldiçoado. Mas já que a humanidade transgrediu a lei, a única coisa que tem para a humanidade é maldição. Então temos que tirar essa opção e estabelecer a nova aliança. Em Jeremias 31, versículo 31, aqui de Deus ele fala que irá formar uma nova aliança. O que é importante aqui? Nos mandamentos fala, não adulterarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. Então, pega isso aqui e escreve ali na tábua de pedra. Isso foi entregue, são as leis.
엄란한 마음이 일어나요. Só que eu, no meu coração, eu tenho lasciva. 하고 싶어요. Eu quero adulterar. 자, 가늠한 여자 얘기를 합시다. Então vamos falar da mulher adúltera, tá? Ela adulterou. 그 여자 왜 가늠한지 아십니까? Sabem por que ela adulterou? 엄란한 마음이 일어나서. Porque surgiu esse sentimento lascivo? Não. 엄란한 마음이 일어나도 Mesmo tendo esse sentimento, esse desejo, 돌에 맞아 죽기 때문에. já que sabe das consequências de que se for pega será apedrejada, tem pessoas que vão se controlar, eles vão se limitar e não fazer aquilo. Então, dessa forma, um casamento, por exemplo, é seguro. Mas no caso daquela mulher, ela tem a lasciva e ela tem aquele desejo. 엄란한 마음이 일어난 건 사실이지만. Sim, ela tem aquele desejo, porém, 엄란한 마음이 일어났는데. perante aquele desejo, 내가 가늠하다 잡히면. ela pensa, poxa, mas se eu for pega fazendo isso, eu vou ser morta apedrejada. 근데 내가 간음을 한 이유가 뭐냐면. Então, qual que é o motivo real das pessoas adulterarem? É porque ela pensa, não, se eu fizer dessa forma, eu não vou ser pega. Olhem, pessoal, prestem atenção. Sabe aquelas pessoas que jogam jogos de apostas? Eles fazem isso para ganhar dinheiro. 돈이나 도망 다 따는 쪽으로 마음이 가요. Então, o coração deles, já que tem esse desejo de ganhar dinheiro, pensa que vai conseguir. 따는 경우가 이런 경우가 있는데. Nesse jogo, você tem a probabilidade de ganhar e tem a probabilidade de perder. Mas já que a pessoa tem o desejo de ganhar dinheiro, ela acredita que vai conseguir ganhar. 이해가십니까? Entendem isso? Entendem? 자, 여러분 혹시 술 마셔보신 분? Pessoal, aqui tem alguém que já bebeu na vida? 술 마시 여기 한 번도 안 계세요? Ninguém bebeu? Antigamente, não falou antigamente, né? Agora não. Sim, sim. 괜찮아요. Pode levantar o braço, pessoal, não tem problema. Eu vou castigar ninguém aqui. 자, 예, 술 마십니다. Tá, as pessoas bebem, né? 맞죠? Tá certo? 술 좋아하는 사람 Aquela pessoa que gosta de beber, 모든 데 갖다 붙이면 술이 돼요. sabe, pega qualquer coisa pra falar que é motivo pra beber. 어부들이 고기 잡으러 Por exemplo, os pescadores vão lá pescar. 어느 날 파선이 저 배가 한참 나 파선을 Só que um dia teve um naufrágio lá e um barco quebrou, não voltou. 친구가 파선된 것 같아. 배가 안 도는. Nossa, a embarcação do nosso amigo foi destruída, ele não voltou. 파도 칠 때 가지 말겠지. Eu falei pra ele não ir, mas ele teimou em buscar aquele peixe e pescar. 속상하다 한잔 하자. Que chato, cara. Vamos beber uma, vai. 친구가 죽었어요. 뭐 속상해 한잔. Então ele fica chateado pela morte do amigo e pegou esse motivo pra beber. 근데 그 다음 날 배가 돌아왔어. Só que no dia seguinte seu amigo voltou, apareceu vivo ali. 어떻게 물어보니까 O que aconteceu? Perguntaram. 파도 치기 때문에 그쪽 항구가 들어가서 쉬었다. Ah, então começou a bater muito vento, então eu me escondi ali numa caverna e descansei. Aí, você tá vivo? Vamos beber porque você tá vivo. 술은 그래요. Pessoal, quem bebe é assim. 파선 친구 죽었을 때 마셔도 어울리고. Sabe, a bebida combina com a situação que o amigo morreu, também se combina com a situação que o cara voltou vivo. 왜 술을 좋아하는 사람 Porque as pessoas que gostam de beber, 다 갖다 붙이면 돼. tudo é motivo pra beber. 아, 아침에 밥맛 한잔 하자. Nossa, eu tô sem apetite, vamos beber uma. 피곤하다 한잔. Ah, eu tô muito cansado agora, vamos beber 아이, uma. 고민이야. 술 한잔. Nossa, eu tô preocupado com isso, vamos beber uma coisa. 맞아요. Não é verdade? 자기가 술 마시고 싶은 사람들 어디다 갖다 붙여도 돼요. Só aquela pessoa que quer beber, não importa, ela sempre vai ter um motivo pra beber. O amigo morreu. Ai, que pena, né? Vamos lá beber uma. 갖다 붙여요. Eles pegam um motivo pra beber. 이야기 없어. Vamos continuar. 그래서 술을 마시. Por isso que as pessoas bebem. 토박한 사람. E aqueles que jogam, 돈을 따기 위해서. eles jogam porque querem ganhar dinheiro. 그러면 Então, 더 토박을 하면 잃을 가능성도 있고 딸 가능성이 있는데. sabe, durante um jogo de aposta você pode ganhar e você pode perder também. 머신에 가서 토박을 할 때. Quando se joga em máquinas caça-níqueis, né? 일이 나냐면 O que se dizem? 잃을 확률이 커요. Disseram que é muito grande a probabilidade de perder. 큰그 장소에다 기계를 갖다 놓고 토박하는. Geralmente eles colocam em grandes hotéis, eles abrem aqueles 호텔에 cassinos. 손해 보려고 따도록 해주려고 하겠어. Então vocês acham que vão abrir um cassino, vão investir num cassino para perder dinheiro? 그게 확률이 있어요. Existem porcentagens ali. 결론적으로는 E no resultado final, 있는 거예요. é certo as pessoas perderem dinheiro. 호텔에 수입이 되니까 그 게임 오락장을 만들지. O hotel criou aquele lugar justamente para lucrar, não vai fazer um investimento para perder dinheiro. 그 누가 하겠어요? Quem é que vai colocar um investimento num cassino para perder dinheiro? 결론적으로 그 머신을 하면 내가 돈을 잃는 게 사실 정확해요. Então é claro, é óbvio, sabe? As máquinas caça-níqueis está ali justamente para que você perca dinheiro nelas. 호텔에 그게 그 뭐 무슨 법이 있대요. Existem essas regras, são leis assim no hotel.
They will lose the money. As pessoas perdem o dinheiro. Quem sabe disso exatamente? 그것이 딸 확률보다 잃을 확률이 많기 Já que ela sabe, ela está ciente de que tem mais chance de perder do que ganhar, ela não joga. 토박하는 사람은 안 그래. Mas aqueles que são viciados em jogos não são assim. Eles precisam de dinheiro, não têm dinheiro, estão em dificuldades, mas já que sentem que vão ganhar o dinheiro jogando, eles se entregam a esse sentimento. Ele sente que vai conseguir ganhar. E ele sente que vai ganhar. Ele sente que vai ganhar. Aí ele joga. Aí perde. 가슴 찢어. Aí o coração dele, sabe, rasga. 그냥 뭐돈 내고 하는 괜찮고 집 팔아가 하는 사람, 땅 문서 잡히는 거 하는 사람. Tudo bem, aqueles que jogam com o que tem na carteira, né? Mas tem pessoas que vendem a casa, vendem o carro, o terreno. Tem pessoas que colocam ali na máquina de caça-níqueis o dinheiro da cirurgia da esposa. 안다면 É porque não sabe, porque quem sabe, ele sabe que pode ganhar, mas também sabe que pode perder. 알것 같으니까. Mas já que ele sente que vai ganhar apenas, ele vai e joga. But they gamble, they Perdeu. lose. Ah, eu tô louco em fazer isso. 그다음 날 또 Aí no dia seguinte tá lá de novo. Come back. 자꾸 딸것 같은 Porque ele 거야. sente que vai ganhar uma hora. Ele vai sentir que vai ganhar. 그래서 도박을 하는 거야. É por isso que as pessoas jogam. Gambling. 이럴 것 같으면 하지. Se ele sente que vai perder, não vai jogar. 가늠한 여자가 A mulher adúltera, 가늠하고 싶을 때 quando ela sentiu o desejo de querer 저 adulterar, 남자 가늠해도 안 잡히겠다. nossa, se eu deitar com ele, eu não vou ser pego. 하면 안 잡히겠다. Se eu fizer dessa forma, eu não vou ser pega. 그걸 믿어. Ela confiou nisso. 범죄자들 다 그래요. That's how Todas as pessoas são assim. Ah, se eu fizer isso, eu não vou ser pego. 범죄자들 제일 싫은 게 뭔지 Pessoal, entre os criminosos, sabe a coisa que ele menos gosta? É ser preso. 근데 이거 하면 잡히면 고도도 가는 거 알아요. Ele sabe que se ele cometer um crime, ele pode ir preso. 돈을 훔치고 싶어. Mas já que ele quer roubar o dinheiro, 훔쳐가지고 ele rouba, 술도 마시고 ele quer beber, 즐겁게 ele quer viver uma vida 즐기다가 divertida, 막 기분 fácil, 떠올라요. e ele começa a imaginar tudo aquilo e fica 안 feliz. 잡힐 것 같은 마음이 E esse pensamento resulta naquele pensamento de que não será pego, que acaba vencendo aquela consciência de que ele pode ser preso. A mulher adúltera sabe que se for pega, ela vai ser morta apedrejada. Mas por que ela foi adulterar? Porque ela sentiu, nossa, se eu fizer dessa forma, eu não vou ser pega. 잡힐 것 같은 사실이 사실이 아니지만 그걸 믿어. Isso não é uma verdade, mas ela acredita nesse sentimento. Trust her thoughts. Tá certo, pessoal? Is it correct? É assim. 그래서 이제 하나님은 새 언약을 세워. Deus estabeleceu uma nova aliança. New covenant. 첫 번째 법은 어디다 세우냐면 돌비석에 기록해가지고 A primeira aliança, os mandamentos, foram escritos aonde? Numa tábua de pedra. Put it in the ark so that no one would see it. 그 내가 도둑질하고 싶을 때 Só que quando eu quero roubar, 법이 안 보이죠? eu não enxergo aquela lei. 생각 안 나니까 You don't 도둑질해요. remember and you Não dá, sabe? Então eu roubo. commit theft. 하나님은 두 번째 언약은 Por isso, na segunda aliança, 이 마음에다 기록해요. Deus ele escreveu a sua lei no nosso coração. Isso é incrível, pessoal. 저는요 Eu, In my case, 19살 때까지 até os meus 19 anos, 19, 교회 다니면서 frequentando igrejas, 기도 다니면서 indo aos cultos de madrugada, 저녁에 친구들까지 모여 놀다가 sabe? Eu ficava me divertindo com meus amigos até tarde. 참외밭에 수박밭에 서리하러 Aí, quando anoitecia, a gente invadia as plantações de melão, de maçã, roubávamos e no dia seguinte eu ficava pedindo perdão pelo pecado. let me not go there tonight. Aí eu falava, eu não vou voltar mais a fazer isso. E à noite eu estava lá de novo fazendo. Vivi fazendo muitas coisas ruins, erradas. E eu sabia que eu ia para o inferno. 근데 여러분 제가 제 마음에 하나님이 제 사함을 받고 성령이 내 마음에 임한 뒤에 Mas depois que eu recebi a salvação, que o Espírito Santo passou a habitar no meu coração, 그 법을 십계명을 성경책에 기록해 놨는데 aquelas leis que estavam escritas ali na Bíblia, 그 법을 내 마음에 só Deus escreveu no meu coração. 도둑질하고 싶은 마음이 일어나요. Então surge aquele desejo de querer roubar. Up in my heart. 성령이 Mas o Espírito Santo não quer aquilo. 제가 죄 사함을 받고 난 Depois que eu recebi a remissão dos pecados, 그전엔 죄 사함 하나님 오늘 그 친구 집에 가지 않게 해주고 그럼 또 도둑질해요. 하나님 용서해 주십시오. 매일 새벽에 antigamente toda vez no culto de madrugada eu orava, Senhor, hoje permita com que eu não vá com os meus amigos, que eu não roube. 죄 가면 나도 먼저 그거 Só que se eu perceber, deu orar e eu estava I lá. find myself with my friends again. 또 참외수를 갈 때 내가 앞장서요. Né? Quando iam para a plantação de melões, eu era o primeiro aí. Depois eu ficava me condenando. 내가 죄 사함을 받고 난 Só que depois que eu recebi a salvação, Forgiveness of sin. 달라진 거죠. uma coisa que mudou 그 집에 가려고 안 했나? 내가 안 갔어. é que, sabe, eu nunca tentei me controlar, mas eu não estava mais indo fazer essas coisas. 나한테 물었어요. Os meus amigos começaram a me perguntar: 옥선도 갑자기 어디 멀리 갔다 왔나? e você foi viajar? O que aconteceu? 여기 있었어. Não, eu estava aqui em casa. 근데 왜 안 왔어? Mas por que você não veio mais? Come. 그래 됐어. É, não sei, aconteceu. Just went that way. 그 법이 내 마음에다 성령으로
Já que Deus escreveu as suas leis no meu coração pelo Espírito Santo, quando surgiu o desejo de pecar, sabe, o Espírito Santo me impede. Quando a lei, aquilo que estava longe de mim, naquela tábua de pedra, dizia não matarás, eu não roubarás, eu roubava. Mas como diz aqui em versículos 31, capítulo 31, versículo 33, 내 법을 그들의 마음에 두며 속에 두며 그들의 마음에 기록하여. Put my law in their que essa é a inward aliança parts que and firmarei write com a casa de it Israel depois daqueles dias, e o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Só Deus escreveu primeiramente os mandamentos de Moisés nas tábuas de pedra, tá certo? And this ground 우리 represents us. 마음에다가 도둑질하고 하지 말라가 아니라 Só que no nosso coração não escreveu aquelas leis, não roubarás, não mentirás. Não, Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo que nos impede, que não gosta de fazer essas coisas. When I was under the law, Antes de receber a salvação, eu sempre vivi em mentiras. 물론 지금도 É lógico que agora, 내가 많이 달라져. a minha vida mudou muito. transformed a lot. 쟤는 막 제 안지를 막 밟거든. Mas antigamente eu me esforçava, tentava me segurar para não pecar. 제일 먼저 제가 변한 걸 아는 게 아버지. E a primeira pessoa que percebeu essa mudança foi meu pai. Transformation was my father. 아버지가 내가 변한 걸. Meu pai ele percebeu que eu mudei. I 제가 changed. 선교학교를 갔을 Quando eu fui para o seminário, Missionary school. 때 참 가난하지. nós éramos muito pobres, mas 아버지가 양식을 계속 공급해 주시고. meu pai sempre levava um pouco de comida. 그런 분이 우리 아버지만 딴 아무도 없어. Nenhum outro pai ali das pessoas que estavam ali fez isso, só meu pai. Meu pai me visitava na escola, seminário, né, encontrava um missionário. Olha o nosso filho. So this is É totally diferente. 그러니까 우리는 율법가 도둑질하지 마라 계속 도둑질. Só nas leis nós ficamos pensando, eu não posso mentir, não posso mentir, não posso não mentir. Minto, eu não posso roubar, não posso roubar. 내 E roubo. 마음에다 그 법을 기록하니까. Mas já que Deus escreveu agora as suas leis no coração, 마음에서 도둑질하고 싶은 마음이 죽어. morre no meu coração aquele desejo de querer de querer mentir, de querer roubar. Sabe, a minha vida começou a mudar muito, a ponto de ser inimaginável. Depois que o Espírito Santo passou a habitar no meu coração, não escrito ali numa tábua de pedra, já que a vontade de Deus estava escrita no meu coração, 그게 참 돼. pessoal, aquilo é verdadeiro. 돌빗에 기록한 거는 암만 기록해도 우리 다 죄. Pessoal, por mais que esteja escrito várias vezes ali na tábua de pedra, já que o nosso coração é diferente, nós pecamos. 아버지도 하시고. Meu pai percebeu que eu mudei. My father noticed it. 지금 생각하면 내가 진짜 달라. Quando eu paro para pensar hoje, não tem como negar que mudou a minha vida. 하나님 법은 내 마음. Porque Deus, ele escreveu a sua lei, a sua vontade dentro do meu coração. 그다음에 34절에 보면 Depois disso, no versículo 34, 뭐라고 o que diz aqui? What does it say there? 너희 다시는 이웃과 형제 가르치려 여호와를 알라 하지 않아. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o seu irmão, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. 하나님 영이 내 마음에 와서 하나님 알게 돼요. You don't have to tell them because Ah, Deus está falando, não ensinará, porque aquele que recebe o Espírito Santo that conhece. you should know here. Mais importante aqui, 큰 자가 다 나를 알면 né, desde o menor até o maior deles. They should all know O que eles vão saber? 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 않아. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. 우리가 뭘 압니까? Pessoal, do que nós sabemos? 예수님 내 죄를 사. Que Cristo morreu pelos nossos pecados our sins. 내 죄를 기억지 e 않아. que não se lembra dos nossos pecados. 그게 하나님 믿는 믿음일 때 이런 일이. Isso acontece quando temos a fé nas palavras de 그래서 이 Deus. 사실을 새 언약 앞에 나오면 Então, se nós formos perante essa nova aliança, The new covenant. 첫 언약은 우리가 잘하면 복을 받고 우리가 못하면 저주를. na primeira aliança, se nós fazemos bem, somos abençoados, se não, é maldição. E já que todos nós erramos, o que resta pra gente na primeira lei é maldição. E Deus sabe que a gente não pode fazer o bem. Por isso, na segunda lei, 하나님이 하신 걸 내가 받는 거야. Ele nos entregou aquilo que Ele fez. 내가 하나님 우리 죄를 심. Deus é quem perdoa nosso pecado, 내가 죄를 심는 não 게 sou eu que perdi o pecado. 하나님 예수님을 보내서 Deus enviou Jesus, 우리는 죄를 짓고 nós pecamos. 아무것도 한 게 Não fizemos nada de bom para Deus. 하나님은 예수님을 Mas 보내서 Deus enviou Jesus, 아무것도 안 e por mais que nós não tenhamos feito nada, Ele lavou nossos pecados, todos. 내가 그들의 죄악을 사. Perdoarei as suas iniquidades, 다시는 그 죄를 e dos seus pecados jamais me lembrarei. 여호와의 Assim diz o Senhor. Amém. Amen. Amém. Amen. 내가
그들의 죄악을 사하고 다신 그 죄를 기억지 않아요. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. 한 번은 제가 울산에서 집회를 했어요. Uma vez eu fiz uma conferência em Ulsan, 집회를 마지막 e no último dia da conferência, 밤 10시쯤 돼서 집회가 다. por volta das 10 horas da noite, terminamos a pregação. 이제 서울로 차를 몰고 올라. Então, no meu carro, eu queria voltar para Seul, só que eu estava junto com os irmãos. 근데 울산에서 서울까지 한 4시간. E de Ulsan até Seul é uma viagem de mais ou menos 4 horas. 10시쯤 되면 Então, se partirmos 10 horas da noite, 새벽 2시 반쯤. eu poderia chegar em casa entre 2 e 2 e meia da manhã. 그래서 내가 잠자는 시간이 이제 밸런스가 안 맞기 때문에. E já que isso desbalançaria o meu sono, 늘 고정된 시간에 잠을 자면 건강에도 좋고. só quem dorme em horário determinado, horário fixo, isso é bom para a saúde, isso é bom para a mente. 자고 하면 이제 밤에 한 새벽 한 2시 반쯤 이제 집에 잠잘 수 있습니다. Mas naquele dia, se eu partisse naquela hora, eu poderia dormir só às 2, 2 e meia da manhã. 가다가 우리 자고 Por isso eu falei, então vamos parar no meio do caminho, vamos dormir 예, 한국에 우리 기쁜소리 선교회 교회가 여러 em uma outra igreja. Por quê? Na Coreia existe a nossa igreja em todas as cidades. Então, qualquer lugar você pode parar e dormir. 울산에 한 시간쯤 지나서 대구가 나오는. Então, depois de 1 hora mais ou menos de Ulsan, né, apareceu Daegu. 대구 살고 가기로. Aí nós decidimos dormir em Daegu. 근데 대구 고속도로 인터체인지에서 나와야 Só que tinha que pegar a saída para Daegu ali da estrada. 이제 우리 이야기를 하다 운전하니까 지나가. Só que estávamos conversando ali, a gente passou, né, da saída. 아, 지났네. Ah, que pena, passamos, perdemos a saída. 안 되겠다. E agora? 그 다음에 어디? Qual que é o próxima cidade? 바로 조금 더 가면 구미. Logo depois de Daegu, um pouco acima, né, é Kumi. Ah, eu falei, vamos dormir em Kumi. Aí eu liguei 구미 목사. pro pastor de Kumi. Ô, pastor, tudo bem? Oh, hello, pastor. 우리 오늘 좀 자고 가면. Será que a gente pode passar a noite aí? Church today? 구미 교회는 또 방이 많아. E a igreja de Kumi tem muitos quartos também, né? 문제가 안 돼. Então não tinha problema nenhum. 구미 교회 갔어요. E a gente fomos para a igreja de Kumi, né, roncamos e dormimos muito bem. 새벽 4시쯤 돼. Quando deu umas 4 horas da manhã, 아무도 몰래 도망가. eu, planejei a minha fuga, né, sem que ninguém soubesse. 서울에 한뭐 7시 나가도 또차 밀릴. E se eu partisse dali às 4 da manhã, eu poderia chegar em Seul às 7, né, mais ou menos no momento que não tinha trânsito. Então eu nem me vesti, peguei minha mala e de fininho assim abri a porta e eu tomei um susto, 문 앞에 누가 서 있어. porque tinha alguém em pé ali na frente. 얼마나 놀랐어. Eu fiquei tão assustado, pessoal. 구미 교회 목. E era o pastor da igreja de Kumi. 내가 전에 그랬는 걸 아는. Eu não sei se ele já estava previndo que eu ia fazer isso, mas ele falou que ficou ali a noite inteira para não deixar eu ir embora. 들켰어요. Fui pego, né? 구미 교회 목사님 저한테 첫 마디. E a primeira coisa dita pelo pastor de Kumi para mim foi: Pastor, 오늘 새벽 기도 말씀만 전해 줘. por favor, pregue no culto de madrugada antes de ir hoje. 아침만 먹어도 된다 이거죠. 새벽 기도 말씀. Só pregue o culto de madrugada, sabe? 잠장 값을 내라. Ou seja, paga a diária, né? Que você ficou aqui. Aí eu participei do culto de madrugada 말씀. e preguei a palavra. 참 말씀 전하고. Depois de um tempo pregando a palavra, 시계 아래. eu vi que lá no final do salão, na parede, tinha um relógio. E logo embaixo, né, no chão ali, naquela posição, tinha uma jovem numa cadeira de rodas. 딱 말씀을 마치 Então terminamos o culto 그 여학생. e eu me aproximei daquela jovem. 제가 농담. E eu fiz uma brincadeira com ela. 야, 딴 사람 다 의자 너 왜 윌체어? Eu falei, todos estão sentados no banco normal, por que só você está na cadeira de rodas? 윌체어 있는 게안 재미가. É divertido ficar na cadeira de rodas? 농담. Eu fiz uma brincadeira, né? 그 여학생이 진지하게 나를 쳐다보다 하면. Mas ela seriamente estava me olhando e ela disse 척수염이 que ela tinha mielite transversa. 척추에 등골 사이로 신경이 지나가는 그 염증. É uma inflamação que acontece, né, na passagem dos nervos na coluna. 이 학생 어느 날 엄마 나 발에 감각이 없어. Um dia qualquer ela falou, mãe, eu perdi a sensação aqui, a sensibilidade na minha perna. Pode acontecer, né? 그때 점점 죽어서 위로. Só que isso começou na ponta do pé e começou a subir. 나중에는 E depois 배까지 chegou até a linha da cintura. 이제 소변도 못 Ela não 씻고 conseguia nem urinar nem defecar sozinha. 대변도 어머니가 며칠만 한 번씩 약을 먹고 배를 밀어가지고. Então ela tinha que extrair, né, as fezes assim com remédios e massagem. 뽑아내야 하니까. E já que tinha que utilizar a máquina para extrair a urina, mesmo ela querendo ir para Seul receber a oração do pastor Oxupar, que elas não podiam. 그래가지고 교회하고 가족이
박옥수 목사님 꿈이 교회 오도록 기도. Por isso, ela estava dizendo que ela e a família oraram para que o pastor Park pudesse ir à igreja ali. E naquele dia, por acaso, nós estávamos na igreja de Kumi. Instead of going to Daegu Church. 이제 이 여학생 하는 말이 E aquela jovem, ela disse 자기는 19살이고 que tinha 19 anos, 고등학교 3학년 estava no terceiro ano ali do ensino médio, Senior in high school. 이제 자기는 의사 곧 이렇게 침대에 누워있다 곧 죽을 mas que o médico havia dito que ela iria viver na cama e morrer. 내가 그날 수연이하고 좀 이야기 Naquele dia eu conversei com a Suyan. I spoke to Sister Suyan. 수연아 Falei, Suyan, 만약 네 마음이 하나님의 마음하고 연결 se o seu coração se unir com o coração de Deus, God, 하나님 네 속에 역사를 할 수 Deus pode trabalhar em você. your heart. 그러면 이 척수염 그 아무 Então, essa doença não é nada. To God. 내가 네 마음하고 하나님 마음 어떻게 하나가 되는지 내가 E eu quero explicar para você como o seu coração pode se unir com o de Deus. Preste atenção. Listen to me carefully. 성경을 읽어 Eu li a Bíblia. Bible. 예수님은 세상에 계실 Jesus Cristo, quando estava nessa terra, 병자를 보고 한 번도 못 본 적 다. nunca ignorou o enfermo, ele sempre os curou. Always healed them all. 그 예수 오늘 네 병도 고치기를. O mesmo Senhor Jesus hoje quer te curar também. As well. 네가 예수님하고 마음을 같이 한다면 어떤 마음을 갖는? Então, se você concordar com isso, unir o coração com Ele, 예수님은 다른 병자 고치신 건 내가도 고치기 원하. você vai crer, assim como Jesus Cristo curou aqueles enfermos, Ele quer me curar também. Então Ele vai me curar. Heal me. Ele vai me curar. Heal me then. 그 마음을 E se 가지고 você sentir isso, That heart. 예수 너를 고치기를 원하는 예수님 마음하고 o coração de Deus que deseja te curar 고치겠다는 내 마음하고 한 e o teu coração que diz Ele vai me curar será o mesmo, se unirá. 그러면 그 척수염 그 아무것도. Então, essa doença não é nada. It's nothing. 내가 한 30분 동안 É por uns 30 minutos eu conversei com ela 30 minutes. 최수연 눈이 바짝 e os olhos da Tisuyan brilhavam. Twinkled. 이제 19살 꽃처럼 피어난 정말 예쁜 Ela estava, sabe, na flor da idade, uma jovem moça de 19 anos. 척수염으로 그래 죽었는데 너무 Mas era um grande lamento ver uma jovem tão linda, né, morrer ali pela aquela doença. And I prayed Por for isso eu orei por ela e voltei para casa. 난 4개월쯤 지났는데 Depois de uns 4 meses, 편지가 recebi uma carta. 저 편지 그 보니까 깨알같이 여학생들 쓰면 깨알 같은 글씨로 E sabe, eu vi a letra, era uma letra miudinha, sabe, bem de menina mesmo. 이제 노란 꽃봉투로 저렇게 빽빽 Numa folha amarela, né, ela escreveu bem pequenininho. That's how she 아우 wrote. 수만사님 안녕하세요. 저는 구미의 최수연. Ela falou, oi, pastor Oxo Park, eu sou a jovem de Kumi, a Tia Suyan, você se lembra? 너무 감사한 마음에 박수모 Ah, 전하고 싶어. 몇 자 적어. eu envio essa carta, não por outro motivo, mas é porque eu queria agradecer ao Senhor. I tell you something that happened to me. 이제 이런 내용으로 편지를 보냈는데 Então, nesse conteúdo, ela me enviou uma carta. 그때는 움직이지 못했는데 Then she could not even E naquela época ela não conseguia se mover, but she didn't do ela sem anything. fazer nada, 그만 했는데 She just ela só creu. 이제 걷기 E ela começou a andar. began to walk from then on. 내가 좀 더 잘 걸으면 If I walk better, 걷는 거 보여주러 목사님 앞에 찾아. E ela falou: quando eu começar a andar melhor, eu quero andar na frente do Senhor. E eu fiquei muito grato. 한 달쯤 지나 Passou um mês, mais ou about 1 menos, month later, 수연이 엄마, 수연이 아빠, 수연이 같이 서울 우리 사무실 e a mãe da Suyon, o pai da Suyon, junto com a Suyon, me visitaram no meu escritório. E eu fiquei muito feliz. happy. 수연이 손을 잡고 Segurando as mãos da Suyon, 우리 사무실 한 번 nós demos uma volta no nosso escritório. 한번 걸어서 걷는데 Andamos, demos uma volta. 너무 Eu fiquei I muito was grato. so grateful. 저 때는 좀 서투른 그런 Ainda ela não estava muito bem, não conseguia se movimentar muito bem, mas eu fiquei I muito was very grato. grateful then. 그리고 난 뒤에 E depois Afterwards, disso, 얼마 있다 não passou muito a while tempo, later, 아이버브 캠프에 월드 캠프에 ela participou do World Camp da IOF. World Camp, 마라톤을 했는데 Tínhamos uma mini maratona the short distance marathon. 여학생 800명이 달렸는데 e entre 800 participantes, 800 jovens que correram, 300등 ela ficou She got em 300th 300. 진짜 그래 아주 건강해. Ela estava muito saudável. 주님하고 마음이 연결돼. Se o coração se unir com Jesus, to God. 하나님 우리처럼 몸이 있는 분이 아니고 Deus, por não ser um ser que tem um corpo físico como nós, se o nosso coração se une ao coração de Deus, 이런 마음에 em seus corações,
Deus passa a habitar. E Ele dá força para vencer o pecado. Ele dá força para ser curado da doença. 우리 마음에서 하나님의 연결될 역사가 Quando o nosso coração se une com o coração de Deus, é que acontece o trabalho de Deus. That's where the heart of God 우리는 begins. 죄를 지어 Nós pecamos. All sinned. 죄를 지금 E se nós pecamos, somos pecadores. Nós temos que ser castigados por isso. 근데 여기 성경에 뭐라 Mas o que a Bíblia nos diz? Bible says, 여호와 하나님 말씀에서 Nas palavras do Senhor, 내가 그들의 죄악을 사 pois eu perdoarei as suas iniquidades, 다시는 그 죄를 기억. dos seus pecados jamais me lembrarei. sin no more. 하나님 Deus 우리 죄를 사하시고 perdoou as nossas iniquidades 기억지 아니한다고 e prometeu que não se lembra mais dos nossos pecados. 죄를 다 사하셨어요. Foi tudo Forgave all our perdoado. sins. 사해 주십시오. Senhor, por favor, me perdoe. 그건 안 사해졌을 때 하는 말. Isso se diz quando Deus não perdoa os pecados. 사해 주십시오 하는 Quando você 말은 pede, Senhor, me Please forgive perdoe, my sins. 이 말씀을 부인하는 거예요. você está negando esse 죄를 versículo. 다 사했다고. Porque Deus está afirmando que já perdoou 그 죄를 e 기억. que não se lembra do Remember our pecado. sins no more. 이게 새 Isso 법이에요. é a nova This is the aliança. new law. 저는 죄를 많이 Eu cometi muitos pecados. 거짓말도 많이 Eu menti muito. Eu roubei muito. Many times. 제가 남미에 Só uma vez eu fui para a América do Sul, South America. 도미니카 fui na República Dominicana. Dominica. 많은 목사님이 Perante muitos pastores, Were there. 말씀 eu tive a oportunidade de pregar a palavra. 나는 E eu falei para eles que eu era justo. I'm a righteous man. 갑자기 목사 무서워. Os pastores começaram a ficar, sabe, em alvoroço ali. Eu tenho uma pergunta. Go ahead and ask. 목사 거짓말 Pode 안 falar. 했습니까? Você nunca pegou, pastor? Você nunca mentiu? Stolen before? Eu respondi para ele. Answered them. 거짓말해야 돼. Eu menti demais Told na lie vida. uncountable times. 도끼도 참만. Roubar também já roubei muito. 그럼 죄인이 Então o senhor é 어떻게 pecador, como se You're diz justo? not righteous? E eu respondi para I eles. told them the answer. 죄인. Sim, tá certo, sou pecador. Mas But 하나님 나를 어려. Deus está falando que eu sou justo, 한 내 죄를 기억. que não se lembra do meu pecado, que remiu meu pecado. 로마 3장 2. Em Romanos 3:23, 모든 날 죄를 범하여서 하나님의 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 sendo justificados gratuitamente por sua graça, 하나님의 mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 얻은 자 돼. That is in Christ Jesus our Lord. 하나님 나를 보고 Deus olhou para mim 너 의롭다. e falou: Olha, você é justo. Justified. 하나님 여러분들 Deus olhou para vocês You e falou que vocês são justos, are justified. que não tem pecado. You are sinless. 왜? Por quê? 그 죄를 예수님 Porque Jesus Cristo já remiu todos os pecados para sempre. 어렵다 그랬어. Eu falei That's para why he eles: says we are justified. 그러면 어려운 거 아니야? Então não somos justos? 목사님들 갑자기 Aí os pastores ficaram assim parados, 깜짝 놀랐어. surpresos. Todo mundo veio até o palco, né, o púlpito onde eu estava. 왜 그러는지 Eu pensei: o que eles estão fazendo, meu Deus? 목사님 막 손잡고 E eles começaram a pegar na minha mão, 막 책에 eles 사인 pediram a assinatura, autógrafo, pediram para tirar foto. 제가 탄자니아에 Eu fui para Tanzânia uma vez. 저희들 교회에서 카렌다를 만들고 Na nossa missão, a gente faz um calendário, né? 6월달 카렌다에 E na página do mês de fevereiro, 사람들이 기뻐하는 장면 tinha uma foto das pessoas todas felizes ali. 그걸 보니 그 밑에 설명이 E na legenda daquela foto estava escrito assim: 원래 탄자니아 수도가 다르살렘인데 a capital da Tanzânia é Dar es Salaam. 옮겼어요. E só que mudaram isso. 장관을 만날 일이 있어 약속을 하고 장관실하고 딴 도시에 가서 새로 생기는 도시가 아직 수도가 아직 다 완성 안 됐기 때문에 이제 막 사람들이 늘어나기 E haviam, né, me marcado um encontro para encontrar com um ministro numa nova cidade e que, por estar em construção, ainda não estava muito habitada. Então, encontramos aquele ministro e voltamos para a antiga capital da 제가 Tanzânia. 왔다는 이야기도 한 2,000명의 목회자들이 큰 이 많은 가 E escutando que eu estava presente no país, 2.000 pastores, né, preencheram uma sala muito grande, um lugar de eventos muito grande. 어떻게 예수 피가 우리 죄를 산 E naquele dia eu falei sobre como Jesus Cristo lavou nossos pecados. No meio da pregação, 거기서 한 30 버뜩이 só que umas 30 pessoas do nada ali no canto começou a se levantar. Eu não sabia por que estavam se levantando. É que eu vi que o pessoal de Tanzânia é muito divertido. Eles começaram a dançar. Começaram a dançar. Aí terminamos a conferência. 2,000명이 막
기뻐하고 즐거워하는 그 E sabe, vimos aquelas 2.000 pessoas, aqueles pastores muito felizes. E alguém fotografou aquela cena, né? 그래가지고 우리 2월달 카렌다에 E aquela foto saiu no nosso calendário na mês de fevereiro. Eu não sabia, né? Eu passei assim, 이게 뭔가 자세히 vi o 보니까 calendário, vi aquela foto. O que é isso? 아 내가 집회 왔을 때 그 집회 마치고 그 사청이 기뻐하는 그 장면을 Ah, foi naquele dia, naquela conferência, né? As pessoas felizes depois da pregação, né? Eles tiraram aquela foto. Só a remissão dos pecados 자, 죄사함은 우리가 não é algo que é feito por nós. 회개하면 죄가 사실 As pessoas falam, o pecado é lavado quando você se arrepende. 성경에 Na Bíblia, 요한일서 1장 9절 em 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala: 우리 죄를 자주 se nós confessarmos nossos pecados, 우리 죄를 사실 모든 Ele é justo e fiel para nos perdoar todos os pecados. 하나 알아. Mas, pessoal, uma coisa que devem saber 자백이 죄를 é que a confissão em si não lava pecado. 자백하면 우리 죄를 사시는 Sim, se você confessar, os pecados são lavados. 우리가 자백하기 전에 예수님 다 씻어놔. Mas antes mesmo da nossa confissão, Jesus Cristo já lavou. 여기 자백하면 요한일서 1장 9절인데 7절 Então, vocês sabem do versículo 9, mas se lerem o versículo 7 também, 제가 빛 가운데 계니 우리도 빛 가운데 행하는 se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, 우리가 서로 mantemos comunhão uns com os outros. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 죄는 자백으로 Só o pecado não é lavado por confissão. 죄의 싹 O salário do pecado é a morte. 예수의 피가 죄. É o sangue de Jesus que lava o pecado. 근데 구약 지난번에 그 속죄 제사에 대한 이야기 할 때 Nós falamos, né, na vez passada, quando falamos sobre as ofertas pelo pecado. 우리가 죄를 지었을 때 구약 속죄 제사 No Antigo Testamento, quando nós pecávamos, né, era 자기가 dada uma oferta pelo pecado. 깨달으면 Mas primeiro, a pessoa tinha que perceber que havia sido... 죄를 사함받는 가장 큰 조건은 죄를 지은 줄 알아야 죄 사함. Ela deveria perceber primeiro que estava com pecado, porque ela tem que perceber que estava com pecado para buscar a remissão pelos pecados. 죄를 지은 것을 깨달아야. Então era necessário ser notificado, perceber o pecado. E quando isso acontecia, 우리가 뭘 하는 거냐? a partir desse momento não se faz 깨달아. algo por ele, ele vai e confessa. 근데 이제 구약 시대는 No Antigo Testamento, 양을 잡아 제사. eles faziam esse sacrifício com animais, né? Então eles traziam aquela cabra, 머리 안 faziam imposição de mão sobre a cabeça da cabra, e quando aquela cabra morria, o pecado daquela pessoa era limpo, era lavado. 속죄 제사. Essa era a oferta pelos pecados. 그 양이 예수님이니까. Sabe, no Novo Testamento, 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Jesus é essa ovelha. 다 이루었다. Ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi pendurado. 죄가 다 사해. E naquele momento que ele foi morto na cruz, os pecados foram perdoados. 죄가 자기가 이제 죄를 사함 받는 데는 첫째 조건이 Então, a primeira condição que existe para a pessoa receber a salvação, 지어야 하고 sim, ela tem que pecar. 죄 지은 거. Depois, ela tem que perceber que pecou, que tem pecado. 죄를 짓지 않아 죄 사함 받을 수. Porque aquela pessoa que não pecou não tem como receber o perdão pelos pecados. E sem se perceber que pecou, também não vai buscar o perdão pelos pecados. 죄를 사는 거. Mas o que realmente lava o pecado 내가 고백이 não é a confissão em si, não é a sua percepção. 예수님의 피로 É o sangue de Jesus. Por isso, 우리가 이제 죄를 보면 quando nós pecamos, 만 우리가 우리 죄를 지은 걸 깨닫고 내가 죄인 줄 알고 내가 죄인입니다 할 때 그 이제 죄를 고백하고 quando nós percebemos que somos pecadores, que temos pecado, nós confessamos isso e nós nos arrependemos do pecado. Isso é importante. Mas 죄는 씻어지는 십자가. o que vai realmente lavar o pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz. 요한일서 1장 Em 9절 1 João capítulo 1, versículo 9, 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 fala, se nós confessarmos os nossos pecados, 우리 죄를 사하시고 모든 Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados, não é? 그 성경 한쪽만 Por isso 보면 nós não podemos ver apenas um versículo da Bíblia. 요한일서 1장 Se nós vermos 2 versículos antes, no versículo 7, 제가 빛 가운데 우리가 빛 가운데 se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 만 우리가 죄를 고백하고 자백해서 예수 십자가에 못 박혀 죽지 않아. Se a confissão, nosso arrependimento em si pudesse lavar pecados, Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz, mas não é assim. A confissão em si não lava pecado. O que lava o pecado é o sangue de Jesus. 죄를 사함 받기 E para receber a remissão dos pecados, 죄를 지은 걸 tem que primeiro perceber que pecou. 깨닫고 Tem que ter aquele arrependimento. 그래야 그다음에 사는 건
예수님의 피로 Mas o que lava o pecado de verdade é o sangue de Jesus. By the blood of 그 Jesus. 피로 속죄함. Pelo sangue nós fomos lavados. 레위기 17장 11절. Em Levíticos 17:11, 육체의 생명 피에 있습니다. porque a vida da carne está no sangue. 생명에 속하게 하여. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속한다. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. 히브리 9장 22절. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22. 율법적 거의 모든 피로서 정결케 하다는. Pois quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 아멘. Amém. 그래서 예수님은 우리 죄를 피를 흘렸습니다. Então Jesus Cristo derramou seu sangue pelo nosso 그 pecado. 피가 죄를 사했습니다. E aquele sangue lavou o nosso pecado. Lavou o pecado daqueles que confessaram e daqueles que não confessaram também. 불신한 사람도 사하고, Lavou o pecado daquele que roubou, daquele que adulterou. 십자가의 죄의 값을 지불됐어요. 그때 사해졌어요. No momento que Jesus pagou o salário do pecado com a sua morte, foi tudo perdoado e nós devemos crer nisso. Aquilo é meu. 내 죄를 사했는데 Mas se Jesus Cristo lavou meu pecado, 죄인입니다. ainda falamos, Senhor, sou um pecador, nos perdoe. 그거는 잘못. Isso está errado, isso é uma oração errada. 이미 사했기 Porque o 때문에 pecado já foi perdoado. 죄인이 아닙니다. Nós não somos pecadores. 로마 3장 23절. Em Romanos 3, 23, 모든 죄를 범하여서 하나님의 영광을 이루지 못. pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 Mas dentro da redenção que há em Cristo Jesus, pela graça, gratuitamente, 하시면 얻은 자 됐다. fomos justificados, a Bíblia diz. 하나님 우리를 보고 어렵다고 하셨어요. Deus diz que nós somos justos. 어렵다고 하셨으면 Se Ele diz que nós somos justos, nós também devemos falar, sou justo. Mas as pessoas falam, não, eu sou pecador. 하나님하고 Ou seja, é diferente de Deus. 그래서 하나님은 새 법을 만들어서 Deus estabeleceu a nova aliança, 예수님을 보내서 enviou Jesus Cristo, 십자가에 못 박혀 죽으심으로 e pela sua morte na cruz, o pecado foi lavado. 죄는 죄를 산 구약 속죄 제사에는 O pecado, no Antigo Testamento, era lavado pela morte daquele animal, que tinha imposição de mãos sobre a cabeça do animal, que matavam ele, e pegava o sangue do animal, aspergia ali nas pontas dos chifres dos altares. Tinha esse processo. Quando você confessar o seu pecado, é somente uma parte desse processo. A primeira pessoa tem que perceber o pecado, aí ela pode receber a remissão pelos pecados. E quando se faz o sacrifício pelos pecados, primeiramente a pessoa tem que perceber que está com pecado. E se ela não perceber, ela não vai oferecer o sacrifício e também não vai ter o seu pecado lavado. Mas o que realmente lava o pecado não é a confissão em si, mas sim o sangue. É o sangue que lava o pecado. Eu pecar, eu perceber o pecado, isso é um processo. O que realmente vai lavar o pecado é o sangue. Então, nós confessarmos o pecado é para poder aceitar a morte de Jesus na cruz. Nós confessamos que somos pecadores e aceitamos pela fé no coração a morte de Jesus. E nós devemos crer que nossos pecados foram lavados. Eu afirmar que sou pecador são vozes que aparecem quando eu nego o que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo nos lavou na cruz. Então nós não somos pecadores. Dizer que ser pecador é ser contra a cruz. Por isso nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Na história do homem que encontrou com os salteadores, o homem que encontrou com os salteadores não fez nada. O bom samaritano se aproximou dele, colocou óleo e vinho nas suas feridas. Só não há nada que nós devamos fazer para os pecados. Quanto mais tentamos, menos conseguimos. O pecado é lavado somente por Jesus. Pelo que nós fizemos, o pecado jamais pode ser lavado. Não importa o que façamos, pelas nossas obras, nosso pecado não pode ser lavado. Mas o sangue de Jesus na cruz lavou nossos pecados. Então, por mais que vocês façam isso, aquilo e aquilo, nunca vão poder lavar o pecado. Porque é somente o sangue de Jesus que lava os pecados. Vocês devem crer nisso. Eu confessei meu pecado e meu pecado foi lavado.
그렇게 말할 수는 있어요. Você pode falar isso, tá? 근본은 Mas, fundamentally, 내 죄를 십자가의 피로 사야죠. basicamente, o pecado só é lavado pelo sangue. 고백만 십자에 못 안 박혔으면 그래서 제가 사해집니까? if you only Só confess se vocês confessarem o seu pecado sem a morte de Jesus, o pecado vai ser lavado. 우리 죄를 위해서는 죽지 않았는데 그래도 제가 사해졌습니다. Jesus Cristo não morreu por nós, então pelo fato de vocês confessarem o pecado, aquilo vai ser perdoado? Não. the sin, O pecado é lavado pelo sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, 제가 빛 가운데 계신 것 같이 우리가 빛 가운데 행하면 se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 고백해서 제가 사는 게 아니고 it's not by E confession não é a confissão que purifica os pecados, 우리 모든 죄를 깨끗게 하시고 mas como diz aqui, é o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós percebemos o pecado, 고백도 하고 nós confessamos o pecado. 나쁘다는 게 아닙니다. Eu não estou falando que isso está errado, pessoal. 죄를 사는 건 Mas o que vai lavar o pecado fundamentally, é o sangue da 뭘 cruz, 해서 사해지는 건 it's 아니에요. not não é uma obra nossa. 죄를 사는 예수님이 사하지. what washes Quem our reme sins os pecados é Jesus, it's not by what we não do. somos nós. That's how Nós devemos crer nisso. 많은 사람들이 Muitas pessoas they're confused. estão numa confusão. 또 죄인이라 그러고 They say that there's Eles dizem que receberam a missão dos pecados, mas dizem ser são pecadores. Eles louvam pelo seu sangue, nós fomos lavados. Aí na hora de orar, Senhor, eu sou um pecador, nos perdoe. please forgive me. 앞뒤가 안 맞잖아요. So what Não they're faz saying sentido o que eles dizem. 안 맞아도. just now Ela they fala said que foi receber a salvação. 기쁜 날, 주 나의 죄 다 씻은 날, happy Que day, feliz, happy como day, feliz o when dia em Jesus que washed eu my fui sins away. lavado. 다 씻은 날. So it's all Ele diz que washed. foi lavado. 그놓고 주여 죄인입니다. And then Aí na we oração, say, Senhor, "Oh, eu sou um Lord, please pecador." forgive my sins. 우리 죄는 Our Só o nosso sins, pecado 피로 사요. it is foi washed lavado pelo sangue derramado na cruz. 죽었을 때 when Jesus Quando died on Jesus the foi cross. morto na cruz, nossos pecados foram lavados. 죄를 할 일 아무것도 없어요. Não há mais nada que devemos fazer para o pecado, porque está tudo lavado. 믿어야 합니다. Devemos crer. 씻어졌다고. Ah, meu pecado foi lavado. 의롭다. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu não tenho 죄 pecado. 안 지었어요? Didn't Você you não sin? pecou? 지었어요. Sim, pecamos. 근데 어떻게 의인이냐? Mas como é justo? 하나님 의롭다 하니 왜? Deus diz que eu sou justo. 예수 내 죄 다 사했으니 의인. Jesus Porque washed Jesus my Cristo sins. lavou meus 내가 pecados. 죄 사는 게 아니에요. Não é porque eu vivi de uma forma justa. 오늘 많은 사람들은 But many Só que muitas pessoas hoje, 내가 뭘 해야 죄가 사해진다고. ah, eu tenho que fazer isso para ter o meu pecado lavado. 참 싫어합니다. you know, Jesus, Isso é a coisa que Jesus menos gosta. 예수님이 100% 사해. it's Pessoal, only o Jesus pecado é Christ 100% lavado por Jesus. 절대 씻어져요. Não há nada que o ser humano possa fazer para lavar os pecados. Não importa o que faça, o ser humano não pode lavar o pecado. Se nosso pecado pudesse ser lavado pelas nossas obras, Jesus não precisaria ter morrido. So according to this Por causa law, dessa lei, as I talked about last night, como nós dissemos, the woman caught in pessoal, a adultery mulher sin adúltera foi salva. 나도 너를 정죄하지 않아. Eu tampouco te condeno. 다시 죄를 범치 마. Now Vai, go não and peques mais. 예수님 그렇게 말했어요. Só Jesus said so, disse right? isso. 정죄하지 않는다고 했습니다. There's no Diz que one não a who condena. Why? Por quê? 새 언약으로 가지고 Because through the Pegou a nova aliança he e washed lavou our nossos sins. pecados. 많은 사람들 우리가 뭘 해야 죄 산다고 생각하는데 Many people Muitas think we have pessoas acham que nós devemos fazer algo para receber a missão dos pecados. Mas, pessoal, isso desaponta Jesus. 피밖에 다른 게 없어요. only the Porque a única coisa que pode lavar nossos pecados é o sangue na cruz. 피를 흘리고 when he shed his blood, Derramando seu sangue, 죽음을 당하셨기 he 때문에 was punished for ele our morreu, ele foi castigado pelos nossos pecados. Então aquilo lavou nossos pecados. 그걸 믿어야 합니다. E devemos crer na remissão dos pecados. by the blood Que of pelo sangue derramado na cruz, meus pecados foram lavados, foram perdoados. 생각이 나지만 Por mais que a gente tenha a recordação do pecado, aquilo foi lavado. 믿을 때 Quando cremos nisso, 여러분 하나님의 참된 기뻐하는 사람입니다. vocês serão os verdadeiros homens de Deus. Amém? 기도하겠습니다. Vamos orar. 거룩하신 하나님 아버지. Santo Deus, nosso Pai, 사탄 우리가 자꾸 뭘 해서 죄가 씌워진다고 생각합니다. Satanás nos faz pensar que temos que fazer algo para lavar o 우리가 pecado. 뭘 해야 될 수 있으면 예수 십자에 죽지 않지요. Se pela nossa capacidade fosse possível, Jesus não precisaria ter morrido, mas a cruz de Jesus nos purificou dos pecados. 할렐루야. Aleluia! 이걸 믿습니다. Nós cremos nisso. 거룩하고 Nós somos santos, somos justos. 모든 죄를 씻은 주님께 감사합니다. E agradecemos ao Senhor que lavou todos os nossos pecados. the true O gospel. verdadeiro Evangelho. 해 주시기 바랍니다. Que o verdadeiro Evangelho possa salvar muitas pessoas do pecado. 죽었다고 하면서 All the people Porque as pessoas hoje, mesmo dizendo que Jesus Cristo morreu por elas, dizem ser pecadores, pedem perdão pelo pecado. Permita com que descubram a verdade, Senhor. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Obrigado, pessoal.
close to thee, close to thee, close to thee, close to thee.